Eu tinha 24 anos e nunca tinha sido tocada, nunca tinha sido amada, até o dia em que reencontrei aquele menino tímido da minha infância, que também nunca tinha conhecido o amor. Naquele momento, descobri que às vezes duas solidões se encontram para criar algo maior do que qualquer um de nós jamais imaginou. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Essa é a história de como dois corações feridos se encontraram e finalmente aprenderam o que significa ser amado. Meu nome é Clarice, tenho 59 anos e cresci numa família de classe média em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Era filha única, fruto de um casamento frio entre meu pai, um contador rígido e distante, e minha mãe, uma professora de matemática que via o mundo através de números e lógica. Nossa casa era silenciosa, organizada, previsível. Não havia abraços soltos, beijos de boa noite ou declarações de afeto. Tudo era contido, medido, apropriado. Cresci acreditando que era feia. Não porque alguém me dissesse isso diretamente, mas pela ausência de qualquer afirmação contrária. Minha mãe nunca comentava sobre minha aparência, exceto para apontar quando meu cabelo estava despenteado ou minha roupa amassada. Meu pai mal olhava para mim, sempre absorto em planilhas e relatórios. Na escola, era a menina invisível, aquela que sentava no fundo da sala, tirava notas medianas e passava os recreios lendo sozinha embaixo da árvore do pátio. Era magra demais, com cotovelos e joelhos pontudos que pareciam grandes demais para meu corpo. Meu cabelo era castanho sem brilho, sempre preso num rabo de cavalo apertado. Usava óculos de aro grosso que minha mãe escolhia por serem práticos, não bonitos. Minhas roupas eram sempre um tamanho maior do que o necessário, escolhidas para durar, não para valorizar. Aos 12 anos, quando as outras meninas começaram a usar maquiagem escondido e falar de meninos, eu ainda brincava sozinha com bonecas de papel que recortava de revistas antigas. Foi nessa época que conheci o Lucas. Ele era novo na escola, tinha acabado de se mudar com a família de São Paulo. Era um menino pequeno para estar a idade, magro, com cabelo preto sempre despenteado e olhos castanhos enormes que pareciam assustados o tempo todo. Usava roupas velhas demais, sapatos gastos e carregava os livros num saco plástico em vez de mochilas. Outros meninos zombavam dele, o chamavam de pobretão, de esquisito, de nerd. Lembro do primeiro dia que ele sentou ao meu lado na biblioteca. Eu estava lendo um livro de contos de fadas, meu escape favorito da realidade cinzenta. Ele se aproximou timidamente e perguntou com a voz baixa: "Posso sentar aqui? Os outros lugares estão ocupados." Olhei ao redor. A biblioteca estava quase vazia. Ele estava mentindo, procurando um lugar onde não fosse rejeitado. Assenti, sem dizer nada, e ele sentou abrindo um livro de matemática surrado. Ficamos assim por semanas, sentando lado a lado, em silêncio, até que um dia ele viu a capa do meu livro, O Pequeno Príncipe, e disse: "Esse é meu livro favorito." Foi a primeira vez que alguém na escola demonstrou interesse genuíno em algo que eu gostava. Começamos a conversar sobre livros. Primeiro timidamente, depois com mais confiança. Descobri que ele também era filho único, também tinha pais distantes, também se sentia invisível no mundo. Nossa amizade cresceu devagar, mas profundamente. Passávamos os recreios juntos, agora ambos lendo embaixo da árvore. Trocávamos livros, recomendações, às vezes apenas ficávamos em silêncio confortável. Ele nunca zombou de mim, nunca me fez sentir estranha.
Eu nunca o julguei pela roupa velha ou pela situação financeira difícil da família. Éramos dois solitários que tinham encontrado companhia. Lembro de um dia específico, devia ter 13 anos. Estava chorando escondida no banheiro porque algumas meninas tinham rido da minha roupa na aula de educação física. Lucas me encontrou depois, viu meus olhos vermelhos e, sem perguntar nada, me ofereceu metade do seu lanche, um sanduíche simples de pão com manteiga. Comemos juntos em silêncio, e aquilo significou mais do que qualquer palavra de conforto poderia significar. Mas nossa amizade durou pouco. No final daquele ano, a família dele se mudou de novo, dessa vez para o Paraná. Não tivemos tempo de trocar endereços ou telefones. Na época, eu não tinha celular, ele também não. Simplesmente um dia ele não apareceu na escola, e quando perguntei, disseram que tinha se mudado. Senti um vazio enorme. Pela primeira vez na vida, tinha tido um amigo de verdade, alguém que me via e agora tinha perdido. Os anos seguintes foram de solidão crescente. No ensino médio, continuei invisível. Enquanto as outras meninas namoravam, iam a festas, experimentavam beijos e primeiros amores, eu ficava em casa, lendo, estudando, existindo sem realmente viver. Minha mãe dizia que namoro era distração, que eu devia focar nos estudos. Meu pai nem prestava atenção suficiente para ter opinião. Entrei na universidade para estudar biblioteconomia, uma escolha que parecia natural para alguém que vivia entre livros. Me mudei para Salvador. Morei numa república feminina com outras 5 meninas. Elas saíam todo fim de semana, voltavam contando histórias de bares, beijos, flertes. Eu ficava no quarto, fingindo estudar, ouvindo as risadas delas e me sentindo ainda mais diferente, ainda mais errada. Aos 20 anos ainda não tinha sido beijada. Aos 21, percebi que isso era anormal, que havia algo errado comigo. As colegas tentavam me incluir, me arrastar para festas, mas eu sempre encontrava desculpas. A verdade é que tinha medo. Medo de ser rejeitada, de ser ridicularizada, de confirmar o que já sabia, que era feia, estranha, não digna de amor. Me formei aos 23 e consegui emprego numa biblioteca municipal em Salvador. Era um trabalho perfeito para mim, silencioso, previsível, cercado de livros. Morava sozinha num apartamento pequeno, tinha uma rotina rígida. Trabalho, casa, supermercado, trabalho. Fim de semana lia, assistia a filmes sozinha, às vezes caminhava pela orla, observando casais de mãos dadas e me perguntando como seria. Foi alguns meses antes de completar 24 anos que algo mudou. Estava organizando uma sessão de livros quando uma voz atrás de mim disse: "Com licença, estou procurando O Pequeno Príncipe." Meu coração deu um salto inexplicável ao ouvir aquele título. Virei e lá estava ele. Lucas, mais alto, mais cheio, com barba agora, mas os mesmos olhos castanhos assustados, a mesma timidez no jeito de ficar parado. Ficamos nos olhando por um longo momento, ambos incrédulos. "Clarice?" ele disse finalmente, a voz misturando surpresa e algo mais. "Lucas", respondi, sentindo lágrimas começarem a se formar. Ele sorriu. Aquele sorriso tímido que eu lembrava tão bem. "Pensei que nunca mais ia te ver." "Eu também", sussurrei. Ele me contou rapidamente que tinha voltado para a Bahia, estava trabalhando como programador numa empresa em Salvador, morava sozinho num apartamento pequeno no bairro da Barra. Eu contei sobre meu trabalho na biblioteca, minha vida solitária. Não mencionamos relacionamentos, não perguntamos sobre namorados ou namoradas. Havia um entendimento silencioso entre nós, como sempre houve. "Você quer tomar um café depois do meu expediente?" Arrisquei, surpresa com minha própria coragem.
O rosto dele se iluminou. Eu ia te convidar, mas tive medo que você dissesse não. Temos muito que conversar. Marcamos de nos encontrar às 6 na frente da biblioteca. O resto do dia passou num borrão de ansiedade e antecipação. Não conseguia me concentrar, errei a organização dos livros 3 vezes, tive que refazer. Quando saí às 6, ele estava lá, esperando encostado num poste, as mãos nos bolsos, o mesmo jeito desconfortável de sempre. Caminhamos até uma cafeteria próxima, sentamos num canto, pedimos café e um pedaço de bolo para dividir. E então conversamos. Conversamos por 3 horas seguidas, recuperando 12 anos de distância. Ele me contou sobre a vida difícil da família, as mudanças constantes, a pobreza, o pai alcoólatra que batia nele e na mãe. Sobre como se refugiava nos estudos, nos livros, na programação. Sobre como nunca tinha namorado, nunca tinha tido coragem de se aproximar de ninguém. Você foi minha única amiga de verdade, Clarice. Depois que me mudei, nunca mais consegui me conectar com ninguém assim. Eu também nunca tive, admiti, a voz baixa. Nunca namorei, nunca fui beijada, nunca nada. Achei que era a única pessoa no mundo assim. Ele segurou minha mão sobre a mesa e foi o primeiro toque masculino da minha vida que não fosse meu pai. Senti um choque elétrico subir pelo braço. Você não é a única. Eu também nunca. Ninguém nunca me quis. Olhei para aquele homem, para os olhos dele cheios da mesma solidão que eu carregava, e algo se quebrou dentro de mim. Não estava sozinha. Nunca estive. Havia outra pessoa no mundo que entendia exatamente como era viver invisível, não amado, não tocado. E essa pessoa estava segurando minha mão numa cafeteria em Salvador, olhando para mim como se eu fosse visível pela primeira vez na vida. Depois daquele primeiro reencontro, Lucas e eu começamos a nos ver com frequência. No começo, apenas para cafés rápidos depois do meu trabalho. Ele passava na biblioteca às 6 em ponto, sempre pontual, sempre com aquele sorriso nervoso. Caminhávamos pelas ruas de Salvador conversando sobre tudo e nada, descobrindo que ainda tínhamos a mesma conexão de 12 anos atrás, só que agora mais profunda, mais madura. Descobri detalhes sobre sua vida que me partiram o coração. A mãe dele tinha morrido quando ele tinha 17 anos, câncer que não foi tratado a tempo por falta de dinheiro. O pai bebia ainda mais depois disso, até que morreu também, cirrose, quando Lucas tinha 20 anos. Ele ficou completamente sozinho no mundo, sem irmãos, sem família extensa, sem ninguém. Trabalhou duro, estudou programação sozinho em cursos gratuitos online. Conseguiu o emprego atual por puro mérito e determinação. Mas o que mais me marcou foi quando ele admitiu, numa noite especialmente vulnerável, enquanto caminhávamos pela orla do Farol da Barra. Eu nunca me senti digno de amor, Clarice. Meu pai me dizia que eu era um peso, um erro, que ninguém nunca ia me querer. Acreditei nele por tanto tempo que nem tentei. Tinha medo que se alguém chegasse perto, ia descobrir que ele estava certo. Parei de andar, olhei para ele sob a luz alaranjada dos postes. Sei exatamente como é. Meus pais nunca disseram que eu era bonita, inteligente, valiosa. Nunca disseram nada, na verdade. E o silêncio deles me ensinou que eu não importava. Cresci acreditando que era invisível porque tratada como se fosse. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, um gesto tão gentil que quase me fez chorar. Você não é invisível para mim. Nunca foi. Foi naquela noite que tivemos nosso primeiro beijo. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para recuar se quisesse. Mas eu não quis. Quando nossos lábios se tocaram, foi desajeitado,
trêmulo, inexperiente dos dois lados, mas foi perfeito, porque era real, porque era nosso, porque era a primeira vez para ambos e estávamos descobrindo juntos. Depois do beijo, ele me abraçou forte, o queixo apoiado no topo da minha cabeça. Tenho tanto medo de estragar isso, ele sussurrou. Tanto medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar você. Eu também tenho medo, admiti contra o peito dele. Mas talvez a gente possa ter medo juntos. Talvez a gente possa aprender juntos. Os meses seguintes foram de descobertas constantes. Descobri que ele gostava de cozinhar, algo que aprendeu por necessidade quando ficou sozinho, mas que se tornou paixão. Me convidou para jantar no apartamento dele, um espaço pequeno, mas limpo e organizado, com estantes cheias de livros de programação e ficção científica. Preparou um risoto que estava delicioso e comemos conversando sobre nossas séries favoritas, nossos sonhos, nossos medos. Descobri que ele tinha o hábito de acordar cedo e correr pela orla, tentando combater a depressão que o acompanhava desde adolescente. Me convidou para correr com ele e, mesmo sem preparo físico, aceitei. Aquelas manhãs correndo lado a lado, ofegantes e suados, rindo da nossa falta de coordenação, se tornaram meus momentos favoritos. Ele descobriu que eu escrevia poemas secretos em cadernos que escondia embaixo da cama, algo que nunca tinha compartilhado com ninguém. Mostrei alguns para ele numa tarde chuvosa no meu apartamento. Lucas leu cada um com atenção e, quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Você tem tanto sentimento dentro de você, Clarice. Tanto amor guardado, esperando sair. Eu quero conhecer cada pedaço de você. Mas não era só descobertas bonitas. Também descobrimos nossas feridas, nossos traumas, as marcas que a falta de amor tinha deixado. Lucas tinha crises de ansiedade, acordava no meio da noite suando frio, convencido de que eu ia embora, que ia perceber que ele não valia nada. Eu tinha que segurar ele, sussurrar que estava ali, que não ia a lugar nenhum. Eu tinha momentos de insegurança profunda sobre meu corpo. Quando nossa relação começou a ficar mais íntima, entrei em pânico. Uma noite, quando ele começou a tirar minha blusa, congelei. Ele percebeu imediatamente, parou, afastou-se. O que foi? Eu fiz algo errado? Balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo. Ninguém nunca me viu assim. E se você não gostar do que vê? E se eu decepcionar? Ele segurou meu rosto, me obrigou a olhar para ele. Clarice, me escuta. Você é linda. Sempre foi. E não importa como seu corpo é, porque eu não estou aqui por isso. Estou aqui porque você é a única pessoa no mundo que me faz sentir que eu existo de verdade. Porque quando você me olha, eu me vejo pelos seus olhos e gosto do que vejo. Aquelas palavras curaram algo profundo dentro de mim. Avançamos devagar, muito devagar. Cada toque era uma descoberta, cada beijo um aprendizado. Não havia pressa, não havia expectativas. Apenas dois adultos que tinham passado 20 e poucos anos acreditando que eram impossíveis de amar, descobrindo que não apenas eram possíveis, mas merecedores. Foi 3 meses depois do reencontro que finalmente aconteceu. Estava na casa dele, era um sábado à noite, tínhamos assistido um filme abraçados no sofá. Quando o filme acabou, ficamos nos olhando e havia uma pergunta silenciosa no ar. Ele perguntou com a voz baixa: Você quer ficar? Ficar de verdade? Assenti, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Foi lindo e estranho ao mesmo tempo. Nenhum de nós sabia exatamente o que fazer. Tudo eram tentativas e erros, pausas para rir nervosamente, momentos de insegurança seguidos de confirmações gentis. Mas foi nosso.
E quando acabou, deitados lado a lado, cobertos apenas pelo lençol, ele entrelaçou os dedos nos meus e disse: Eu te amo, Clarice. Acho que sempre te amei, desde aquele dia na biblioteca quando tínhamos 12 anos. Eu te amo também, respondi. E era a primeira vez que dizia aquelas palavras para alguém que não fosse personagem de livro. Era real, era verdadeiro, era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Fiquei com medo de que fosse só por ser a primeira, ele admitiu. Que você ia perceber que existem outros homens melhores, mais experientes, mais bonitos. Olhei para ele na penumbra do quarto. Não quero experiente, não quero bonito. Quero você. Quero alguém que me entenda, que tenha passado pelo que passei, que saiba como é viver sem amor e agora valorize cada momento de tê-lo. Começamos a falar sobre futuro. Lucas queria que eu conhecesse a cidade onde nasceu, mostrar onde estudou, onde cresceu. Eu queria levá-lo para conhecer Vitória da Conquista, apresentar para meus pais, mesmo sabendo que eles não entenderiam, não demonstrariam alegria, não dariam a aprovação que eu secretamente desejava, mas fingia não precisar. Fomos primeiro para São Paulo, num fim de semana longo. Lucas me mostrou a escola onde nos conhecemos, que agora parecia menor, mais gasta. Ficamos do lado de fora do portão, olhando para o pátio vazio. Ali foi onde tudo começou, ele disse. Onde encontrei a única pessoa que não me julgou, que não me fez sentir pequeno. Segurei a mão dele. E agora estamos aqui, adultos, juntos. Como se o universo sempre soubesse que éramos um do outro. Depois fomos para Vitória da Conquista. Apresentei Lucas aos meus pais no almoço de domingo. Eles foram educadamente frios como sempre. Meu pai apertou a mão dele com firmeza, fez perguntas sobre trabalho e salário. Minha mãe avaliou com olhos críticos, perguntou sobre formação acadêmica e planos de carreira. Nenhum deles perguntou se ele me fazia feliz, se me tratava bem, se me amava. Na saída, Lucas estava visivelmente desconfortável. Seus pais são diferentes, ele disse diplomaticamente. Eu ri sem humor. São vazios, sempre foram. Mas agora entendo que o problema nunca foi comigo. Era deles não saberem demonstrar amor, não saberem se conectar. Eu quebrei esse ciclo. Nós quebramos, Lucas concordou. Meu pai me machucou com ódio. Os seus te machucaram com indiferença. Não sei o que é pior. Mas sei que nenhum de nós vai repetir esses padrões. Quando tivermos filhos, eles vão saber todos os dias que são amados. Meu coração pulou. Quando tivermos filhos. Ele sorriu, um pouco envergonhado. Estou assumindo demais? Eu quero futuro com você, Clarice. Quero tudo com você. Eu também quero, sussurrei. Mas tenho tanto medo ainda. Medo de não saber ser mãe, porque nunca fui amada direito. Medo de estragar as coisas. Ele me puxou para um abraço ali mesmo na rua. A gente aprende juntos. Como fizemos com tudo até agora. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Foi nesse período que apresentei Lucas às minhas colegas de trabalho. Elas ficaram surpresas, nunca tinham me visto com alguém. Algumas ficaram genuinamente felizes por mim. Outras, percebi, ficaram com inveja ou descrédito. Uma delas, a Fernanda, me puxou de lado e disse: Toma cuidado, Clarice. Você nunca namorou antes. Esse pode ser só o primeiro. Não se apega demais logo de cara. As palavras dela plantaram uma semente de dúvida. E se ela estivesse certa? E se Lucas fosse apenas o primeiro e eu estava confundindo gratidão com amor? E se existisse algo melhor lá fora e eu estava me prendendo por medo de ficar sozinha de novo? Comecei a ficar mais distante, mais pensativa. Lucas percebeu.
Você está diferente, ele disse numa noite. O que está acontecendo? Hesitei, mas decidimos sempre ser honestos um com o outro. Contei sobre o comentário da Fernanda, sobre minhas dúvidas. O rosto dele ficou pálido. Você acha que sou só o primeiro? Que você ia preferir estar com outra pessoa se tivesse opção? Não sei, admiti, odiando a mágoa nos olhos dele. Não tenho parâmetro de comparação. Como saber se isso é amor verdadeiro ou só conveniência? Ele se afastou, passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que fazia quando estava nervoso. Conveniência. Você acha que eu estou com você por conveniência? Depois de tudo que compartilhamos, de tudo que construímos? Não foi isso que quis dizer, tentei explicar. É que todo mundo tem vários relacionamentos antes de encontrar o certo. E nós fomos direto para isso. E se estivermos pulando etapas importantes? Lucas me olhou por um longo momento e vi dor real nos olhos dele. Você quer explorar, beijar outras pessoas, ver se existe algo melhor? Porque se quiser, eu entendo. Não, vou te prender, mas preciso que saiba que, para mim, não existe nada melhor. Você é tudo que sempre quis e nunca achei que mereceria ter. As palavras dele me atingiram em cheio. Percebi que estava deixando a voz de alguém que não me conhecia plantar dúvidas num relacionamento que era perfeito do nosso jeito. Não quero ninguém mais, disse firmemente. Quero você. Só estava com medo, deixando inseguranças antigas falarem mais alto. Mas você tem razão. O que temos é real. É nosso. E é suficiente. Ele me abraçou e eu senti o corpo dele tremendo levemente. Tenho tanto medo de te perder, ele confessou. Você é a primeira coisa boa que aconteceu na minha vida. A primeira pessoa que me fez sentir valioso. Se eu perder você, não sei se consigo sobreviver. Não vai me perder, prometi. Estamos juntos nisso, para sempre. Mas as sementes de dúvida, uma vez plantadas, são difíceis de arrancar completamente. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão sutil que nunca tínhamos experimentado antes. Por fora, continuávamos sendo o casal apaixonado, jantando juntos, dormindo abraçados, compartilhando cada detalhe dos nossos dias. Mas havia algo diferente, uma sombra pequena que crescia aos poucos. Eu percebia Lucas me observando às vezes, como se tentasse ler meus pensamentos, confirmar que eu ainda estava completamente ali com ele. E eu estava. Ou pelo menos achava que estava. Mas a dúvida que Fernanda tinha plantado continuava crescendo, silenciosamente. Começou quando um colega novo chegou à biblioteca. Rafael era bonito de um jeito tradicional, alto, cabelo bem cortado, sorriso fácil. Era casado, usava aliança, completamente fora de alcance, mas percebi que olhava para ele mais do que deveria. Me pegava imaginando como seria ser notada por alguém assim, alguém confiante, experiente. Nada aconteceu, nunca aconteceria. Mas a simples existência desses pensamentos me encheu de culpa. Uma noite, Lucas notou que eu estava distraída durante o jantar. Está tudo bem? Você mal tocou na comida. Está, menti, forçando um sorriso, só cansada do trabalho. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Essa passou a ser nossa nova dinâmica, pequenas mentiras para evitar conversas difíceis. Foi numa sexta-feira que tudo começou a desmoronar de verdade. A biblioteca fez um evento literário à noite e todos os funcionários tinham que participar. Avisei Lucas que chegaria tarde, que ele não precisava me esperar. Ele disse que estava tudo bem, que ia aproveitar para adiantar um projeto do trabalho. O evento foi tranquilo, organizado e terminou por volta das 10 da noite. Alguns colegas sugeriram ir tomar uma cerveja para relaxar.
Normalmente eu recusaria, mas dessa vez, por impulso, aceitei. Fomos a um bar próximo, sentamos numa mesa grande, pedimos petiscos e bebidas. A conversa era leve, engraçada, cheia de piadas sobre os frequentadores mais excêntricos da biblioteca. Eu ria, genuinamente, relaxada pela primeira vez em semanas. Rafael estava lá também, contando histórias sobre sua lua de mel desastrosa na Bahia, que nos fez rir até doer a barriga. Era inocente, era apenas colegas se divertindo após o trabalho. Mas quando cheguei em casa, às 2 da manhã, cheirando a cerveja e fumaça de cigarro dos outros, Lucas estava acordado, sentado no sofá, no escuro, esperando. Acendi a luz e vi a expressão no rosto dele. Não era raiva, era mágoa profunda. Onde você estava? Ele quer... perguntou, a voz controlada demais. Expliquei sobre o bar, sobre os colegas, sobre ter perdido a noção do tempo. Não parecia grande coisa enquanto falava, mas vi nos olhos dele que era. Você não me avisou que ia sair depois. Fiquei esperando, preocupado. Liguei 5 vezes, você não atendeu. Peguei o celular da bolsa e vi as chamadas perdidas, as mensagens. Meu coração apertou. O celular estava no silencioso, não vi. Desculpa, deveria ter avisado. Ele se levantou, passou por mim indo para o quarto. Deveria? Foi tudo o que disse antes de fechar a porta. Tentei conversar com ele no dia seguinte, mas Lucas estava fechado, distante. Dizia que estava tudo bem, mas não estava. Podia ver nos ombros tensos, no jeito que evitava meu olhar. Finalmente, no domingo à noite, explodiu. Você está se afastando, Clarice. Eu sinto. Não é só sobre sexta-feira, é sobre tudo. Você não está mais completamente aqui comigo. Tentei negar, mas ele continuou. Você olha para outras pessoas agora, homens. Fica imaginando como seria, não fica? Se escolheu cedo demais. Se podia ter algo melhor. Fico vendo você se afastar um pouco a cada dia e não sei como te trazer de volta. As palavras dele eram verdadeiras demais, dolorosas demais. Baixei a cabeça e, incapaz de mentir, tenho tido dúvidas, admiti finalmente. Não sobre você, mas sobre mim. Sobre se sei realmente o que é amor porque você é minha única referência. E isso é injusto com você, porque você merece alguém que tenha certeza absoluta. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então quer terminar? Quer explorar o mundo, ver o que mais existe por aí? Lágrimas começaram a cair. Não sei o que quero. Estou confusa. Ele pegou as chaves do carro. Vou para o meu apartamento. Você precisa de espaço para pensar. Eu preciso de tempo para processar isso. Quando decidir o que quer, me avisa. Não tentei impedi-lo. Talvez realmente precisasse de espaço. Talvez fosse bom ficar sozinha por um tempo, organizar o pensamento. Mas quando a porta se fechou e fiquei sozinha no apartamento, senti um vazio imenso. Os dias seguintes foram tortura. Lucas não ligava, não mandava mensagem, respeitava o espaço que eu tinha pedido, mesmo sem pedir diretamente. Eu olhava para o telefone 1000 vezes por dia, querendo ligar, mas não sabendo o que dizer. Fernanda notou meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, esperando o consolo ou conselho. Ela apenas balançou a cabeça. Falei para você não se apegar rápido demais. Agora tem que decidir. Quer segurança ou quer viver? Segurança ou viver? Como se fossem opostos. Como se escolher Lucas fosse escolher não viver. Mas era assim que parecia aos olhos dela, aos olhos de muitos. Fiquei obcecada com essa dicotomia. Via casais na rua, tentava adivinhar quais eram felizes de verdade, quais estavam apenas acomodados. Via pessoas solteiras nos aplicativos de namoro das colegas,
homens bonitos, interessantes, disponíveis. Seria tão fácil criar um perfil, conhecer gente nova, experimentar. 2 semanas depois da briga, fiz exatamente isso. Criei um perfil num aplicativo de relacionamentos, coloquei uma foto bonita, escrevi uma descrição vaga. Em poucas horas tinha dezenas de matches, mensagens de homens interessados. Me senti poderosa, desejada, validada de um jeito que nunca tinha sentido. Rafael da biblioteca foi um dos matches, o que me chocou até ver que a foto dele era antiga, de antes de casar. Aparentemente, tinha perfil ativo ainda. Bloqueei imediatamente, enojada. Conversei com alguns, aceitei sair para café com um que parecia educado. Marcamos para o sábado. Passei a semana num misto de empolgação e culpa. Não estava tecnicamente traindo Lucas, porque tínhamos nos afastado, não tínhamos conversado sobre status do relacionamento. Mas parecia traição mesmo assim. Na sexta à noite antes do encontro, quase cancelei 5 vezes. Fui. O encontro foi com um advogado chamado Bruno, 32 anos, bem-sucedido, charmoso. Ele falou sobre viagens, sobre restaurantes caros, sobre experiências que eu nunca tive. Tentava impressionar e estava funcionando de certa forma. Mas algo estava errado. Ele não perguntava sobre mim, sobre o que eu gostava, sobre quem eu era. Era um monólogo sobre como a vida dele era interessante. Quando ele sugeriu ir para um bar depois do café, recusei educadamente. Ele insistiu, colocou a mão no meu joelho, disse que eu parecia tensa, que precisava relaxar. Afastei a mão dele. Não estou interessada em ir mais longe. Foi legal conversar. Ele mudou completamente, o charme dando lugar à irritação. Então, por que está no aplicativo? Por que saiu comigo? Para perder meu tempo? Levantei, peguei minha bolsa. Porque estou confusa e cometi um erro. Desculpa. Saí dali tremendo, pedindo um Uber para voltar para casa. No caminho, chorei. Não de tristeza, mas de clareza súbita. Aquilo não era o que eu queria. Aqueles homens, confiantes, experientes, charmosos, não me faziam sentir vista. Me faziam sentir pequena, inadequada, como se estivesse participando de um jogo cujas regras não conhecia. Lucas me fazia sentir vista, me fazia sentir valiosa, me fazia sentir que minha inexperiência não era falha, mas parte de quem eu era. E eu tinha jogado isso fora por quê? Por medo? Por dúvida plantada por alguém que não conhecia nossa história, por achar que tinha que experimentar mais para validar meu sentimento. Cheguei em casa e vi uma mensagem de Lucas no celular. A primeira em 2 semanas. Era simples. Espero que esteja bem, ainda te amo. Sempre vou te amar. Mas não posso ficar esperando para sempre. Preciso saber se há futuro para nós ou se devo seguir em frente. Meu coração apertou. Liguei para ele imediatamente, mas caiu na caixa postal. Liguei de novo, de novo, de novo. Nada. Mandei mensagem desesperada. Preciso falar com você, por favor. Cometi um erro terrível. Por favor, atenda. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento nosso, cada conversa, cada descoberta compartilhada. No domingo de manhã, fui até o apartamento dele. Bati na porta por 5 minutos, até ele finalmente abrir. Estava de pijama, cabelo bagunçado, olhos vermelhos como se tivesse chorado ou não dormido. "O que você quer, Clarice?" perguntou cansado. "Quero te pedir perdão. Quero te dizer que fui idiota. Que deixei dúvidas bobas atrapalharem algo perfeito. Que te amo. E não quero mais ninguém." Ele não se mexeu da porta. Como eu sei que não vai mudar de ideia de novo? Que daqui a 1 mês, 1 ano, não vai começar a se perguntar se perdeu algo por ficar comigo? Não sei, admiti.
Não posso prometer que nunca vou ter dúvidas ou inseguranças, mas posso prometer que vou lutar por nós, que vou ser honesta quando estiver com medo, que não vou fugir de novo. Ele finalmente abriu a porta completamente, me deixando entrar. Sentamos no sofá, aquele mesmo sofá onde tínhamos nos beijado pela primeira vez, onde tínhamos assistido filmes abraçados, onde tínhamos planejado nosso futuro. Eu saí com alguém, confessei. Um encontro. Foi horrível. Me fez perceber que não quero conhecer outras pessoas. Quero você. Vi a dor nos olhos dele. Você me traiu? Não, não houve nada além de conversa. Mas fui, e isso já foi traição emocional. Fui porque estava confusa, porque achei que precisava explorar para ter certeza, mas a certeza sempre esteve aqui. Estava só com medo de acreditar nela. Lucas ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Olhava para as próprias mãos, processando o que eu tinha acabado de confessar. Quando finalmente falou, a voz saía rouca, carregada de dor. Você sabe o que mais me machuca? Não é nem que você saiu com alguém, é que você duvidou de nós. Duvidou do que construímos juntos, como se não fosse suficiente, como se eu não fosse suficiente. Não é sobre você não ser suficiente, tentei explicar, as lágrimas escorrendo livres agora. É sobre mim achando que não mereço algo bom, que tem que haver um defeito, uma pegadinha. Cresci sem amor, sem validação. Quando você me deu tudo isso, fiquei esperando o momento que ia acabar. E quando Fernanda plantou aquela dúvida, agarrei nela como desculpa para sabotar antes que você me deixasse. Ele olhou para mim finalmente, os olhos vermelhos. Eu nunca ia te deixar, Clarice. Nunca. Você é tudo para mim, mas não posso competir com seus demônios internos sozinho. Você precisa fazer esse trabalho também. Precisa escolher acreditar que merece amor, que merece ser feliz. E eu não sei se consegue fazer isso. Eu quero tentar, solucei. Juro que quero. Me dá mais uma chance. Por favor. Ele suspirou profundamente, passou as mãos pelo rosto. Preciso de tempo para processar isso. Não posso simplesmente esquecer e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você me machucou, Clarice, profundamente. E eu preciso decidir se consigo confiar de novo. Assenti, entendendo, mas sentindo meu coração se despedaçar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas, talvez. Vou te avisar quando estiver pronto para conversar. Saí de lá arrasada. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Pior até que os anos de solidão antes de Lucas, porque agora eu sabia o que tinha perdido, sabia o gosto do amor e estava vivendo sem ele por minha própria culpa. Apaguei o aplicativo de namoro, bloqueei Fernanda nas redes sociais, me afastei de qualquer coisa que tinha contribuído para minha decisão estúpida. No trabalho, funcionava no automático. Rafael tentou puxar conversa algumas vezes, mas eu era seca, distante. Ele, eventualmente, desistiu. Passei os almoços sozinha de novo, lendo, tentando me perder em histórias que não eram a minha. À noite, olhava fotos de nós dois no celular, relia mensagens antigas, chorava até adormecer. Foi minha colega Jéssica, uma senhora de 50 anos que trabalhava há décadas na biblioteca, que finalmente me confrontou. Sentou ao meu lado durante o almoço sem pedir permissão. Você está sofrendo, disse ela, direto ao ponto, por um homem, imagino. Assenti sem falar. Ela continuou. Posso te contar uma coisa? Há 30 anos conheci meu marido. Foi meu primeiro namorado. Único. Casei virgem, ele também. Todo mundo dizia que éramos tolos, que devíamos experimentar mais antes de nos prender. Olhei para ela, prestando atenção pela primeira
Vês. E? Ela sorriu. E ignoramos todo mundo. 30 anos depois, 3 filhos, 2 netas, ainda estamos juntos. Não foi sempre fácil. Tivemos crises, dúvidas, tentações, mas sempre escolhemos um ao outro. Sabe por quê? Porque amor não é sobre quantidade de experiências, é sobre qualidade da conexão. E nós temos isso. As palavras dela ecoaram em mim o dia inteiro. Qualidade da conexão. Era isso que Lucas e eu tínhamos. Uma conexão profunda, verdadeira, construída sobre entendimento mútuo e vulnerabilidade compartilhada. Quantas pessoas encontram isso na vida? E eu tinha jogado fora por achar que precisava de mais quantidade, mais experiências, mais validação externa. 3 semanas depois da nossa última conversa, Lucas finalmente me ligou. Podemos nos encontrar? Tem algo que preciso te mostrar. Concordei imediatamente, o coração disparado de esperança e medo. Marcamos num parque onde costumávamos caminhar juntos. Cheguei 15 minutos adiantada, ansiosa, ensaiando 1000 coisas para dizer. Quando ele chegou, parecia diferente, mais magro, mais pálido, mas também havia algo resolvido no jeito dele. Nos sentamos num banco de frente para o lago. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas olhando a água. Então começou a falar. Essas semanas foram as mais difíceis da minha vida. Fiquei com raiva de você, de mim, da situação. Pensei 1000 vezes em desistir, em te bloquear e seguir em frente. Meu estômago revirou. Mas, arrisquei em voz baixa, mas não consegui, porque percebi uma coisa. Você não é a única com demônios, Clarice. Eu também tenho. Cresci acreditando que era lixo, que não merecia nada de bom. Quando você apareceu na minha vida, foi tão bom que fiquei esperando o desastre. E quando você começou a se afastar, minha primeira reação foi: viu? Eu sabia. Não mereço ser feliz mesmo. Olhei para ele, vendo pela primeira vez que estávamos ambos carregando as mesmas feridas, apenas reagindo de formas diferentes. Ele continuou. Mas então percebi que não posso deixar meu passado ditar meu futuro. Não posso deixar meu pai morto continuar me dizendo que não valho nada. E você não pode deixar seus pais vazios te convencerem que não merece amor. A gente precisa escolher diferente. Ele virou para me olhar finalmente. E eu escolho você, Clarice. Escolho lutar pelos nossos demônios juntos, não desistir na primeira crise. Mas preciso que você também escolha. De verdade, dessa vez, sem dúvidas plantadas por outras pessoas. Sem sabotar porque está com medo. Você me escolhe? As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a sentia. Te escolho, com todas as minhas dúvidas e medos, com todos os meus demônios. Te escolho hoje e vou continuar te escolhendo todos os dias. Ele me puxou para um abraço e ficamos assim por longos minutos, chorando, curando, reconstruindo. Quando nos separamos, ele tirou uma caixinha do bolso. Não é pedido de casamento, esclareceu rapidamente. Ainda não. Mas é uma promessa. Abri a caixinha. Era um anel simples de prata com uma inscrição por dentro. Escolhidos. É para lembrar, ele explicou, que nos escolhemos todos os dias, apesar de tudo. Coloquei o anel no dedo, depois coloquei um igual no dele que estava na caixa também. Nos escolhemos, repeti. A partir daquele dia começamos a reconstruir. Não foi mágico, não voltou tudo ao normal instantaneamente. Havia trabalho a fazer. Começamos terapia de casal, algo que nenhum de nós tinha considerado antes. A terapeuta, Dona Sônia, uma psicóloga experiente, nos ajudou a ver padrões que repetíamos sem perceber. Vocês dois carregam trauma de abandono, ela explicou numa sessão. Clarice.
Você sabota porque espera ser abandonada. Então testa Lucas constantemente, esperando que ele prove que não vai aguentar. Lucas, você se retrai porque acredita que vai ser rejeitado. Então se afasta antes que Clarice tenha a chance de te deixar. É uma dança destrutiva que ambos fazem sem perceber. Ver nossos padrões explicitados assim foi revelador e doloroso. Começamos a reconhecer quando estávamos repetindo comportamentos antigos. Clarice, você está se afastando de novo, Lucas dizia gentilmente quando me pegava fechada. Estou, eu admitia, estou com medo. Do quê? De que você perceba que pode ter alguém melhor, e então conversávamos sobre o medo em vez de deixar ele nos separar. Lucas, você está assumindo que eu vou embora, eu dizia quando o via tenso e distante. Estou, ele admitia. Meu pai sempre dizia que ninguém ficaria. É difícil não acreditar. E então ele respirava fundo e dizia: mas você não é ninguém. Você é Clarice. E você sempre ficou. Meses se passaram. Não foi linear, houve recaídas, discussões, momentos em que achamos que não ia funcionar. Mas havia também progresso. Momentos em que conseguíamos comunicar sem brigar. Momentos em que escolhíamos confiar em vez de sabotar. Momentos em que éramos felizes sem o medo constante pairando sobre nós. Foi num desses momentos bons, quase um ano depois da nossa crise, que Lucas finalmente pediu minha mão de verdade. Foi simples, em casa, depois de um jantar que cozinhamos juntos. Ele se ajoelhou na sala, segurou minhas mãos e disse: Clarice, esse ano foi o mais difícil, mas também o mais importante das nossas vidas. Provamos que conseguimos superar crise, que nosso amor é mais forte que nossos medos. Agora quero fazer oficial. Quer casar comigo? Sim, respondi sem hesitação. 1000 vezes sim. Mas ele não tinha terminado. Antes de você responder, precisa saber de uma coisa. Minha voz ficou presa. O quê? Ele respirou fundo. Durante nossas semanas separados, descobri algo. Quando fiz exames de rotina, o médico encontrou algo. Um tumor. Maligno. Senti o mundo parar. O quê? Quando? Por que não me contou antes? Porque queria resolver as coisas entre nós primeiro. Queria que você me escolhesse por mim, não por pena ou obrigação. Já comecei tratamento, chances são boas, mas é sério. E você merece saber antes de decidir se quer casar comigo. Pode ser que enfrente anos difíceis pela frente. Olhei para aquele homem, aquele amor da minha vida que tinha me escolhido quando ninguém mais quis, que tinha lutado por nós quando eu mesma quase desisti, que agora estava me dando opção de sair antes das coisas ficarem difíceis. Levantei ele do chão, segurei seu rosto com as 2 mãos. Lucas, me escuta bem. Na saúde e na doença é parte dos votos, certo? Então já estou assinando para isso. Não importa o que vem pela frente, vamos enfrentar juntos, como sempre fizemos. Ele chorou, eu chorei. E pela primeira vez senti que estávamos verdadeiramente prontos. Não porque era fácil, mas porque era real. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição ou timing ideal. É sobre escolher ficar quando fica difícil. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas nós 2, a terapeuta como testemunha e um juiz de paz. Não queríamos grande celebração, não precisávamos de validação externa. Queríamos apenas tornar oficial o compromisso que já existia no coração. Usei um vestido branco simples que comprei numa loja de bairro. Lucas usou terno pela primeira vez na vida, comprado especialmente para a ocasião. Quando nos olhamos no cartório, ambos sorriram com os olhos marejados. Os meses seguintes foram de adaptação à nova realidade. Lucas fazia quimioterapia toda semana,
Voltava para casa exausto, enjoado, perdendo o cabelo aos poucos. Eu cuidava dele com toda a dedicação, preparando comidas leves que talvez conseguisse comer, segurando sua cabeça quando vomitava, limpando o chão do banheiro, sussurrando palavras de encorajamento quando ele achava que não ia aguentar mais um dia. Houve momentos escuros, noites em que Lucas chorava, dizendo que eu deveria ter casado com alguém saudável, que eu merecia melhor do que cuidar de um doente. Noites em que eu mesma duvidava se era forte o suficiente para aquilo, mas sempre escolhíamos continuar. Sempre lembrávamos os anéis nos nossos dedos, escolhidos. Havíamos nos escolhido, e isso não mudava porque ficou difícil. Meus pais visitaram uma vez durante o tratamento. Ficaram desconfortáveis vendo Lucas magro e frágil na cama. Conversaram em voz baixa sobre como eu tinha feito má escolha, como deveria ter esperado alguém mais estável. Pedi educadamente que fossem embora e nunca mais voltassem se era para falar assim. Minha mãe ficou chocada. Clarice, somos seus pais. Queríamos apenas... Apenas o quê? Interrompi. Apenas me fazer sentir que tomei decisão errada? Ele é meu marido. Minha escolha. E é a melhor escolha que já fiz. Saiam. Lucas ouviu tudo do quarto. Quando eles foram embora e voltei, ele segurou minha mão. Obrigado por me defender. Sempre, respondi. Somos uma equipe agora, para sempre. Ele sorriu fracamente. Até a morte nos separe, como prometemos. Balancei a cabeça firmemente. Nem a morte vai nos separar. Vamos superar isso, juntos. E superamos. Levou 2 anos de tratamento intenso, recaídas que nos assustaram, momentos em que achamos que íamos perder a batalha. Mas Lucas lutou com determinação feroz e eu lutei ao lado dele. Quando o médico finalmente disse que o tumor tinha desaparecido, que ele estava em remissão, desabamos em lágrimas ali mesmo no consultório. Durante aqueles 2 anos, algo mudou fundamentalmente em nós. Não eram mais 2 pessoas inseguras tentando provar que mereciam amor. Eram 2 pessoas que tinham passado pelo fogo juntas e saído mais fortes. O medo de abandono que ambos carregávamos tinha sido cauterizado pela aprovação. Eu não tinha abandonado Lucas no pior momento da vida dele. Ele não tinha se afastado mesmo quando eu duvidei de nós. Havíamos provado um para o outro que nosso amor era real, sólido, inquebravelmente forte. Decidimos ter um filho. Foi decisão consciente, conversada exaustivamente. Lucas tinha medo que o câncer voltasse, que deixasse uma criança sem pai. Eu tinha medo de não saber ser mãe, de repetir a frieza dos meus pais, mas decidimos tentar mesmo assim, confiar que o amor que aprendemos um com o outro poderíamos passar adiante. A gravidez veio rápido, quase assustadoramente. Quando vi as 2 linhas no teste, corri para mostrar para Lucas que estava trabalhando em casa. Ele olhou de novo e então me pegou no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais. Vamos ter nossa família, toda a nossa vida. Eu achei que ia morrer sozinho e agora vou ter uma família. A gestação foi tranquila. Lucas estava sempre presente, ia em todas as consultas, falava com minha barriga todas as noites, lia histórias para o bebê que ainda nem tinha nascido. Eu estava apavorada, mas também maravilhada. Um ser humano estava crescendo dentro de mim, fruto do nosso amor, prova viva de que 2 pessoas quebradas podiam criar algo inteiro e perfeito. Nossa filha nasceu numa manhã chuvosa de março, trabalho de parto de 12 horas, dor inimaginável. Mas quando ouvi aquele choro e a enfermeira colocou aquele ser minúsculo e perfeito no meu peito, tudo valeu a pena. Lucas estava ao meu lado,
chorando descontroladamente. Ela é perfeita. Nós fizemos isso. Fizemos uma pessoa. Decidimos chamá-la de Laura, nome que significava vitória, porque ela era a vitória do amor sobre todos os nossos medos e traumas. Os primeiros meses com Laura foram caóticos e maravilhosos. Noites sem dormir, fraldas intermináveis, medo constante de estar fazendo tudo errado. Mas também havia os sorrisos dela, o cheiro de bebê, o jeito que ela se acalmava quando eu cantava baixinho, a expressão de puro amor no rosto de Lucas quando segurava a filha. Estávamos aprendendo a ser pais juntos, cometendo erros, mas sempre com amor abundante. Uma noite, quando Laura tinha 6 meses, estava dando mamadeira para ela enquanto Lucas preparava o jantar. Olhei para aquela cena doméstica, tão comum, mas tão preciosa, e comecei a chorar. Lucas percebeu, veio correndo. O que foi? Está tudo bem? Está tudo perfeito, solucei. Eu só estava pensando, se alguém me dissesse há 10 anos que eu teria isso, não acreditaria. Uma família, amor, propósito. Achei que ia morrer sozinha e invisível. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira onde eu amamentava, colocou a mão na minha bochecha. Eu também achei. Achei que ia apodrecer sozinho, amargo e esquecido. Mas a gente se encontrou, se escolheu, lutou e agora temos isso, temos tudo. Olhamos para Laura, que mamava tranquila, alheia ao momento profundo que seus pais estavam vivendo. Ela nunca vai conhecer a solidão que conhecemos. Eu disse, nunca vai se perguntar se é amada. Vamos dizer todos os dias. Vamos mostrar todos os... Lucas concordou. Vamos quebrar o ciclo. Os pais dela vão ser diferentes. Vão ser presentes, amorosos, verbais. Ela vai crescer segura, amada, confiante. Tudo que nós não fomos e cumprimos essa promessa. Laura cresceu cercada de amor expresso constantemente. Nunca deixamos um dia passar sem dizer eu te amo. Abraçávamos livremente, beijávamos, demonstrávamos afeto sem vergonha. Celebrávamos cada conquista dela, consolávamos cada tristeza, estávamos presentes em cada momento importante. Quando Laura tinha 5 anos, Lucas teve uma recaída do câncer. Foi devastador, aterrorizante. Dessa vez era mais agressivo, mais difícil de tratar. Tivemos que explicar para nossa filha pequena que o papai estava doente, que ia ter que ir ao hospital muito, que às vezes ia ficar muito cansado. Ela não entendia completamente, mas sentia nossa ansiedade. Desenhava cartinhas para o pai, ficava ao lado dele na cama, contava histórias que inventava para alegrar ele. Foram 8 meses de inferno. Lucas passou por cirurgia, radiação, quimioterapia ainda mais agressiva. Houve momentos que achamos que íamos perder ele. Eu mantinha uma fachada forte para Laura durante o dia, mas chorava no chuveiro à noite, apavorada com a possibilidade de criar nossa filha sozinha, de perder o amor da minha vida. Mas Lucas lutou por mim, por Laura, por nós, e venceu de novo. Quando recebeu alta, estava frágil, mas vivo. Tinha sobrevivido. Tínhamos sobrevivido como família. Laura pulou nos braços dele com tanta força que quase o derrubou. Papai, você voltou. Prometeu que ia voltar e voltou. Ele a segurou apertado, olhando para mim por cima da cabeça dela. Sempre vou voltar. Sempre vou lutar para voltar para você. Os anos foram passando. Tivemos mais um filho, um menino que chamamos de Pedro. Lucas ficou em remissão permanente, sem novos sustos. As crianças cresceram saudáveis, felizes, seguras. Eu e Lucas envelhecemos juntos, ganhando cabelos brancos, rugas, mas também ganhando memórias e histórias, uma vida inteira compartilhada. Hoje, aos 59 anos, olho para trás e vejo o caminho que percorremos.
Éramos duas pessoas quebradas que nunca tinham sido amadas, que nem sabiam que eram capazes de amar. Tínhamos 24 anos quando nos reencontramos, ambos virgens não só fisicamente, mas emocionalmente. E juntos, desajeitadamente, com erros e acertos, construímos algo lindo. Se você está me ouvindo e se sente invisível, não amado, tarde demais, quero que saiba, nunca é tarde. Eu tinha 24 anos antes de experimentar amor verdadeiro. Conheço gente que encontrou aos 40, aos 50, aos 60. A idade não importa. O que importa é estar aberto quando chegar, ter coragem de confiar, de ser vulnerável, de lutar quando ficar difícil. E se você já encontrou amor, mas está duvidando, se perguntando se deveria explorar mais, conhecer outras pessoas, quero dizer, quantidade de experiências não garante qualidade de conexão. Eu poderia ter saído com 100 homens e nenhum me faria sentir o que Lucas me faz sentir, porque não é sobre experiência, é sobre conexão real, profunda, baseada em entendimento mútuo. Não foi um conto de fadas. Tivemos crises, doenças, dúvidas, medos, mas escolhemos ficar. Todos os dias, apesar de tudo, escolhemos ficar. E essa escolha diária construiu uma vida que vale cada lágrima, cada dificuldade, cada momento. Lucas está aqui comigo agora enquanto gravo isso, minha mão na dele como sempre esteve. Nossos filhos estão na sala ao lado, já adolescentes, discutindo sobre algo bobo. É uma vida comum, cotidiana, sem grande drama, mas é perfeita justamente por isso. Porque é nossa, porque é real, porque é construída sobre a base sólida de dois corações que se encontraram, se escolheram e nunca desistiram. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por cada mensagem de apoio. Se minha história puder dar esperança para uma pessoa que se sente não amada, invisível, tarde demais, então valeu cada palavra. O amor existe, o amor é possível, e o amor, quando encontrado com a pessoa certa, vale cada segundo de espera. Com todo o meu amor e gratidão, Clarice.